Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre os cones e seus elementos. Esse é o tema da semana 2 do PET 7 do segundo ano do vídeo. E eu sou a Aida Bianca. Vamos começar definindo um cone. Consideremos um círculo, uma região circular, de centro O e raio R situado num plano alfa. Um ponto V fora de alfa. Então, observem aí na imagem, nós temos esse plano alfa, e nesse plano a gente tem um círculo de centro O e raio R, e aí fora desse plano alfa nós temos um ponto V. Chama-se cone circular, ou simplesmente a região dos segmentos de reta com uma extremidade em V, a outra nos pontos do círculo. E olha só, nós temos alguns exemplos, né, de objetos com formato de cone. Esses que nós encontramos nas ruas, em estradas. Temos também esse doce, né, que é recheado aí, tem uma casquinha e eles colocam recheio também, de sorvete, por exemplo, que é bem próximo disso. Esses chapéus de festa, né, a maioria deles, formato de cone também. Vamos conhecer alguns elementos do cone, tá? Possui uma base, que é o círculo de centro O e raio R. Então, o círculo, né, ali, que compõe ali, que forma o nosso cone, vai ser a base. Nós temos as geratrizes, que são os segmentos com uma extremidade em V, lá no vértice, e a outra pontos da circunferência da base. Então, ali nas extremidades do círculo, que formam o cone, né, só então, na circunferência. O segmento que vai dessa circunferência até V, todos esses segmentos são as geratrizes. Nós temos o vértice, que é o ponto V, citado acima. R é o raio da base. E a cone é a distância entre o vértice e o plano da base. Tá? Então, ali a distância entre o vértice e o plano ali da base. Então, ali até o plano alfa, nesse caso, como nem vai ser a nossa altura do cone. E vamos ver agora a superfície, algumas superfícies. Nós temos a superfície lateral, que é a reunião das geratrizes. Então, ali, né, o envolto ali, né, a parte envolta da superfície lateral. A área dessa superfície é chamada área lateral e indicada por AL. Nós temos também a superfície total, que aí vai ser a reunião da superfície lateral com o círculo da base, tá? O círculo da base. E aí a área dessa superfície é chamada área total e indicada por AT. E nós podemos classificar, né? Podem ser classificados pela posição da reta VO em relação ao plano da base. Lembram? Nosso plano é aquele plano alfa lá, e VO é o vértice e O é o centro do. Então, essa reta aí, tá? Mais para frente a gente vai ver o nome que ela recebe, tá? Que é o eixo, vai ser o eixo do nosso cone, tá? Então, de acordo com a posição dessa reta, a gente classifica o cone. Então, se a reta VO, ela é oblíqua da base, ou seja, ela não tem ali um ângulo de 90 graus da base, nós temos um cone circular oblíquo. Agora, se a reta VO, ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ao plano da base, nós vamos ter um cone circular reto. O cone circular reto, ele é também chamado de cone de revolução. Então, se vocês escutarem cone de revolução, é simplesmente, tá? Cone circular reto. E aí, por que, né? Pois geralmente, né, ele é gerado, geralmente não, sempre, ele é gerado pela rotação do ângulo retângulo em torno de um eixo que contém um de seus catetos. Então, aí nós vamos ter um triângulo. Vamos ver na imagem.
tudo bem? Olha só, esse terceiro cone é o cone de revolução. Tá vendo? Nós temos aí mais forte o nosso triângulo retângulo. E aí nós temos esse triângulo retângulo, você só tem ele. E aí esse eixo, tá vendo? Essa reta aí em cima tá indicada. Nós vamos rotacionar esse triângulo, né? Por esse cateto aí que está coincidindo com esse eixo. Nós vamos rotacionar ele, como está indicando aí na figura, tá? Nós vamos rotacionar. E quando ele der uma volta completa, né, com um ângulo de 360 graus, a gente vai obter, assim, cone, né? E aí nós temos a imagem aqui no meio do cone reto, e a primeira, né, à esquerda aí, é o cone oblíquo. Olha só, tá vendo? O eixo, ele não forma, não é perpendicular ao plano da base do nosso cone. E olha só, a altura por vezes, né, se a gente for desenhar ali, às vezes não passa no meio do cone necessariamente, tá vendo? Olha, e aí, né, o eixo de um cone é a reta determinada pelo centro da base. A geratriz de um cone circular reto também dita apótema do cone. Então, no caso do cone circular reto, a geratriz, ela recebe também de apótema do cone. Vamos ver agora seção meridiana. É a interseção do cone com um plano que contém a reta VO. Então, imagine, vocês têm um cone, e aí esse plano tem que conter a reta VO. Vai ter que conter o eixo. Então, tá o cone, assim. Tá? Então, a seção meridiana de um cone circular reto, o cone de revolução, a gente acabou de ver, é um triângulo isósceles, tá? Então, tem, né, dois lados aí congruentes. E nós temos mais um tipo de cone, que é o cone equilátero. É um cone cuja seção mediana é um triângulo. Então, se eu pegar um plano, interseccionar ele com um cone, tá? Passando ali, esse plano passa pela reta VO. E aí, quando eu for ver essa seção, se esse triângulo for um triângulo equilátero, ou seja, todos, a medida dos seus lados são congruentes, são iguais, aí a gente diz que esse cone, ele é equilátero. E aí, nesse caso do cone equilátero, a geratriz, lembra que vai do V à circunferência? Pois então, um ponto da circunferência, né, a reta ali, vai medir quanto? Vai ser a medida do diâmetro, né? No triângulo equilátero, todas as três medidas são. E aí, lá na base do nosso círculo, olha só, a lateral, né? Uma das medidas ali do nosso triângulo, tem a medida de 2 raios, 2 vezes o raio, o diâmetro, né? Então, a geratriz também vai medir 2 L's, né? Lembrando, é raio, que é o diâmetro do círculo da base do, né? A base aí do. Vamos agora, então, ver, tá, a volume do cone. Só que antes eu quero que vocês observem essa figura aí, né, à direita. Essa imagem representa a planificação de um cone, tá bom, pessoal? Então, a base aí é um círculo, a gente já viu que a base do cone é um círculo, e olha só, o orifício lateral do nosso cone tá aberto, como se a gente cortasse ali uma lateral e aí abrindo de forma, né? Na imagem nós temos indicado ali o G, a geratriz, o V, o nosso vértice do cone, a nossa base, que é o círculo, com o centro O e raio R, tá? E olha só, então, vamos para a área. A área total de um cone é a soma da área lateral com a área da base. Então, nós vamos ter a área total igual à área lateral mais a área da base. Daí, a sua área total vai ser πRG. Tá? πRG, então, é a área lateral do cone. Mais R ao quadrado, que é a área da base, ou seja, a área do círculo. Né? Então, olha só, nós temos πR aí, tanto na área lateral quanto na área da base. Vamos colocar em evidência, tá?
Então, a área total vai ser igual a πr, multiplicar a x mais o raio. Beleza? Por fim, aqui, o volume, né, de um cone. Ele é 1/3 do produto da área da base pela altura. Então, o volume vai ser 1/3 de πr ao quadrado h. Vou deixar aqui, nessa aula para vocês, um exercício. E aí vocês podem deixar comentários aqui mesmo, no YouTube, para o pessoal da Serafim, estamos fazendo atendimento também pelo WhatsApp. Podem mandar a dúvida ou conferir as respostas, tá bom? Olha só, é o seguinte exercício. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos cones, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. Então, a gente acabou de ver a área lateral, né, πrg, a área da base, πr ao quadrado, e o volume, né, pediu também, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, tá? E aí, é só a gente vai usar isso, a gente acabou de ver, e algumas propriedades que ao longo dessa aula, tá? Então, na letra A, nós temos um cone equilátero, então vamos lembrar das propriedades, das coisas que a gente viu, né? De todas as características que a gente viu a respeito do cone equilátero. E aí nós temos que nesse cone equilátero, né? O raio mede 11 centímetros, a matriz 22 centímetros, tá? Agora, no cone, na letra B, foi nos dada a medida do diâmetro, tá? Do círculo aí, da base do nosso cone, 20 centímetros, né? O diâmetro é o quê? É o dobro do raio. Nesse caso, então, o raio mede quanto? 10 centímetros. E temos a altura aí do cone reto, que é 35 centímetros. Na letra C, nós vamos ter um semicone. Então, olha só a imagem. Exatamente ali a metade de um, tá? Você pega um cone, intersecciona ali, passa a meridiana e tira um e fica só com a metade. Então, ali o semicone. A geratriz, 5 centímetros. O raio, 3 centímetros. E a altura, olha só, está formando um ângulo de 90 graus lá embaixo. 4 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar aí esse exercício com essas 3 letras, para calcular a área lateral, total e o volume. Então, é isso. Obrigada e até breve.